Peraí. Seja muito bem-vindo ao canal 100% Brasil. Peço aqui com todo o carinho do mundo que se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que este canal é um canal de direita que apoia Jair Bolsonaro. Então, dê aquele like, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe nossa live. Temos live aqui nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like, compartilhe, é muito importante e seja muito bem-vindo a este canal, canal 100% Brasil. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, se inscreva, leva para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, é muito importante seu compartilhamento, a sua inscrição aqui neste canal. Canal de direita, verde e amarelo, jamais será vermelho. Em breve a gente estaremos com outra roupagem aqui nesses estúdios, extremamente, estúdio, como é que é? Artificial, tá vendo? Então, artificial, inscreva-se, companheiro. Não é artificial, é de verdade mesmo, tá, gente? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. E seja muito bem-vindo, canal de direita, tá ok, gente? Canal de direita. Você que pretende fazer um canal aí pra você, faça um canal, escolha o tema que você queira fazer. Se não quiser fazer de política, política é coisa forte, tem que ter muita opinião com coragem, tá entendendo? Então seja muito bem-vindo a este canal, canal de direita, 100% Brasil, tá ok, gente? Ó, 100% Brasil, canal que apoia o nosso presidente Bolsonaro e seja muito bem-vindo a este canal, tá ok, gente? Ó, senta o dedo no like e compartilhe. Vamos lá, inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, dê aquele like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live, leva para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. Camisa histórica do nosso presidente, eterno presidente aqui. Esta semana nós temos uma semana certeira, com aquela vitória, tá dizendo, você sabe do que eu estou falando, uma vitória bacana para todos nós, todo brasileiro comemorar, é muito importante. Tá ok, gente? Vamos torcer, orar, é muito importante orar, conversar com seus amigos, dizer, olha, o momento é esse, o momento é de se juntar, se unir. A união faz a força. Sozinho não somos nada, mas quando você tem Deus, aí tudo dá certo. Então, inscreva-se, compartilhe e vamos que vamos, tá ok? Muito boa noite. Agora são 19h40 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo no canal Brasil no ponto não, né? 100% Brasil. 100% Brasil, né? Iniciando então, né, essa transmissão ao vivo no canal 100% Brasil, né? Pedindo seu like, né? Pedindo seu compartilhamento. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas, né? Mas antes, né, quero lembrar, né, que além de seguirmos aqui com a lealdade para com o presidente Jair Bolsonaro, também devemos lealdade para com os nossos inscritos, tá ok, pessoal? Inscrevam-se nos canais da descrição, tá ok? Inscrevam-se nos canais na descrição, isso é muito importante, né? Entre eles estão ali o Brasil no ponto News, o Brasil é Nosso, né? Bolsonaro News, entre outros, né? Então, inscrevam-se nos canais, né? Eu faço convite aqui, inscrevam-se nos canais aqui na descrição, independentemente de qual canal você esteja, porventura, assistindo essa transmissão. Afinal de contas, a gente retransmite, né? Distribui essa live em outros canais bolsonaristas, né? Portanto, inscrevam-se nos canais
da descrição, né? Nos canais na descrição. Afinal de contas, temos que nos unir, né? A direita precisa se unir, né? Afinal de contas, a gente tem que lutar pela nossa agenda, né? Que inclui as liberdades individuais, o Estado mínimo e a propriedade privada, tá ok? Dito isso tudo, vamos aos temas desta live, né? Logo no início a gente vai falar sobre um julgamento no TSE, né? Mas basicamente, né, o presidente Bolsonaro está em São Paulo, no qual, inclusive, se reuniu ali com parlamentares de direita, né, sobre estratégias, né? A gente vai falar sobre esse assunto logo no início desta transmissão. Logo em seguida, né, no segundo tema, a gente vai falar aqui sobre a questão do Pix do Bolsonaro, né, que tem sido um sucesso tanto em público quanto em renda, né, para o presidente, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto aqui, tá ok? E por fim a gente vai falar sobre a CPMI, né, trazendo aqui atualizações sobre o que está acontecendo lá na capital federal, né, mais precisamente lá no Senado Federal, tá ok? Dito isso tudo, vamos ao primeiro, nem sem mais delongas, né? Vamos aqui ao primeiro tema desta live, falando aqui sobre o encontro, né, do PL em São Paulo. Tá aqui, Bolsonaro participa de encontro do PL em São Paulo. A legenda tem recebido novas filiações para o próximo ano, né, para as eleições do próximo ano. Eu vou ler um trecho dessa matéria, né? Tá aqui, ó. Nesta segunda-feira, o PL realizou uma reunião na Assembleia Legislativa de São Paulo para debater o cenário político do Brasil e receber novas filiações, né? Ou seja, novas candidaturas, né? Vamos seguindo aqui, ó. Além dos deputados estaduais e federais do estado, também estiveram presentes o presidente nacional da sigla e o próprio, né, presidente Jair Bolsonaro, né? Quando eu me refiro aqui ao presidente da sigla, né, no caso é o presidente do PL, né? E, logicamente, esteve presente ali o Bolsonaro, tá ok? De acordo com a legenda, a reunião também tratou de assuntos como o crescimento da direita no Brasil e a campanha de filiação nacional. O objetivo é que todas as cidades tenham candidatos que representem os valores do PL para a próxima eleição. Ao falar com a imprensa, Bolsonaro comentou sobre o excesso de candidatos e destacou que as bandeiras do partido são a liberdade de expressão, liberdade religiosa e respeito às leis, né? Então, inclusive aqui a matéria relembra, né, no caso, a participação do presidente Bolsonaro em um evento lá no Rio Grande do Sul, no qual também se pronunciou sobre o julgamento no TSE, né? Eu recomendo aqui essa matéria que está no jornal Terra Brasil Notícias, no qual traz detalhes por detalhes sobre essa visita, né, do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, né, no qual, inclusive, ele esteve presente em um jogo do Palmeiras, né? Inclusive o Botafogo acabou ganhando esse jogo, né? Ganhou do Palmeiras ali por 1-0, né? Então tá aqui, matéria do jornal Terra Brasil Notícias. Bolsonaro concede coletiva de imprensa em São Paulo, né? Recomendo essa matéria aqui que tá no jornal Terra Brasil Notícias, né? Vamos lá. Vista Pátria. Bolsonaro diz ter a expectativa de um julgamento justo no TSE, né? Enfim, aqui é a opinião do presidente Bolsonaro, né, sobre o que está para acontecer amanhã, né? Lembrando que é retomado, né, no dia de amanhã, no caso, dia 27, o julgamento, né, sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Se ele deve ser inelegível ou não, né? Então tá aqui, né, a opinião do presidente Jair Bolsonaro, que tá lá no jornal Vista Pátria. Ainda no Vista Pátria, né, a matéria aqui do Vista Pátria, no caso, né, Bolsonaro diz que eventual
pedido de vistas em julgamento seria favorável. Então tá aqui, né? Pronunciamento do presidente Bolsonaro, mais um pronunciamento sobre, né? Sobre o julgamento que será retomado no dia de amanhã, no caso, dia 27, no qual se discute, né? Se fala ali sobre a reunião com embaixadores, né? Então, basicamente, né, o presidente Jair Bolsonaro vê como favorável, né, esse eventual, né, pedido de vistas em seu julgamento que corre lá no TSE, tá ok? Vista pátria. Por fim, Pleno News, Bolsonaro sobre o julgamento do TSE. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, é um julgamento politiqueiro, fecha aspas. O presidente disse que, independentemente do resultado, não será o fim do mundo. Então, são essas palavras do presidente Jair Bolsonaro, né, falando sobre um julgamento que será retomado no dia de amanhã. Vou ler um trecho dessa última matéria, né, até para não deixar passar batido, né, muito aqui. Jair Bolsonaro conversou com Milton Neves, na Rádio Bandeirantes, neste domingo, e falou sobre a ação movida pelo PDT contra ele. Na ocasião, o presidente classificou como politiqueiro seu julgamento no TSE, que pode torná-lo inelegível por 8 anos. Ok? Então, o Bolsonaro destacou que, independentemente de qual for o resultado, na corte eleitoral, não será o fim do mundo, tá ok? Então tá aqui matéria do jornal Pleno News, no qual tem algumas palavras aqui, dos quais eu vou destacar agora, do presidente Jair Bolsonaro, abre aspas aqui, pra gente fechar, né? Abre aspas, é um julgamento politiqueiro, não era para sequer ter recepcionado a ação por eu ter reunido com embaixadores, né? Ele fala que não era nem para ter recepcionado a ação para eu ter me reunido com embaixadores, né? Aqui ele faz uma crítica, né, sobre o julgamento de amanhã, né? Então é brincadeira, né? E tem uma jurisprudência de 2017, julgamento da chapa Dilma Temer, né, que simplesmente deixou de existir agora para esse julgamento meu. Então a gente vai ver o que acontece. Não vou adiantar o resultado aqui, mas não será o fim do mundo. Fecha aspas, foi o que analisou, né, o presidente Jair Bolsonaro sobre o julgamento, né? O julgamento que corre lá no TSE, que será retomado no dia de amanhã, dia 27 de junho, né? Esse será o segundo dia do julgamento, né? E segundo previsto, né, o julgamento terminará, né, segundo previsto, né? Em que ainda não se sabe se ainda haverá ali o pedido de vistas por parte do Cássio Nunes, né? Que é a expectativa aqui, né? Enfim, o que é previsto é que esse julgamento tenha seu fim no dia 29 a princípio, né? A princípio, tá ok? Lembrando que esse julgamento pode ser delongado, né? Então, é importante a gente deixar claro essa questão aqui, tá ok? Essa última matéria está no jornal Pleno News. Enfim, pode mostrar matérias e seguir traremos as nossas opiniões iniciais. Vamos lá, gente. As matérias aqui são várias matérias, então vamos lá. Tá, vai com calma aqui, tranquilidade. Primeira matéria está aqui no Pleno News. Bolsonaro participa de encontro do partido PL em São Paulo. Vamos aqui para uma segunda matéria aqui. Terra Brasil Notícias aqui, rapidinho. Bolsonaro concede entrevista à imprensa. Entendendo? Tem. Vamos lá. Terra Brasil Notícias, vamos aqui para... Bolsonaro diz que a expectativa do julgamento é justo no TSE, tá ok? Será justo no... Vamos aqui para Vista Pátria. Tem uma imagem aqui do ônibus velho vira casa ideal. Não é nada disso aqui, ó, embaixo aqui, a matéria aqui. Bolsonaro diz que eventual pedido de vista, o julgamento será favorável. Vista Pátria do Alan Frutuoso. Vamos lá. Tem outra matéria aqui, gente, que está aqui no Pleno News. Um julgamento politiqueiro, diz Bolsonaro sobre o TSE. Politiqueiro.
Tem mais uma matéria aqui? Vamos dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa? Pra gente ficar legal aqui. Vamos lá. Não é essa não. Então aqui acabou-se. Vamos lá. O julgamento tá pronto para ser recomeçado amanhã, né? Amanhã é dia 27. Tá tudo pronto para ser retomado. Geralmente a gente não é muito pessimista. Nós somos sempre pensando no melhor. Pelo um Brasil melhor. Pelo um amor por esse país maravilhoso que é grande, de coração grande. Eu acabei de postar um vídeo agora no canal que fala sobre o acolhimento de pessoas de outro país que vieram para cá, inclusive da Ucrânia, da Venezuela, de outro país. Então é um país acolhedor. Se tu conversar com um brasileiro ou um carioca no Rio de Janeiro, em 5 minutos ele conta a vida dele toda para você. 5 minutos, não demora muito, 5 minutos. Qual é o ônibus que ele pega, quando ele trabalha, quanto é que ele ganha por mês. É rapidinho. Brasileiro é assim, entendeu? Acolhedor. É diferente, é diferenciado, tá? Precisa ser estudado. Mas vamos lá para o julgamento do presidente Bolsonaro. Amanhã será um dia importante. Eu oro por ele, para que essa situação se torne favorável a nós, porque prejudicando o presidente Bolsonaro, você está prejudicando os brasileiros de bem. Tá vendo? Está prejudicando todos nós, tá vendo? Todos nós queremos um Brasil melhor. Olha o que esse presidente trouxe pra gente aí, tudo de bom, tá vendo? Pixo, trouxe, vendeu a Eletrobras, ajeitou as contas dos Correios. Olha só. E a gente sabe o nome de todos os ministros, Tarcísio, Tereza Cristina, Fábio Farias, todo mundo, diferentemente do governo tá aí atual, entre aspas, tá dizendo, com o governo do Larápio, que tem uma conta absurda de bilhões que ele gastou na China. Mas tudo bem, você fica no próximo vídeo. Mas vamos ficar ligado aí. Então, eu espero que amanhã tenha um julgamento justo, que seja favorável ao presidente Bolsonaro. Entendeu? Oro por ele, oro pela família, oro por todo mundo. Mas, como ele fala aqui, não será o fim do mundo. Independentemente de qualquer resultado que a gente esteja aguardando aqui, a gente tem que orar, porque não é o fim do mundo. A vida continua. É como diz o Siqueira Júnior. Aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. A vida ela tem que continuar. Tá vendo? Então, espero que seja favorável, porque sendo favorável, nós temos certeza que o Bolsonaro será presidente em 2026. Isso aqui não tem dúvida nenhuma. Porque, vou te falar já por que acontece. Porque eu te falo essa certeza. Apesar que o pessoal diz assim, tá longe, tá muito longe ainda, tá vendo? Mas o Larápio até agora não apresentou o programa de governo dele lá da época da eleição. O cara está fazendo 8 meses que está na presidência da República, não fez nada. Não fez nada. O que esse cara fez até agora no momento? Nada. Está viajando. Está ali, bota uma novinha debaixo do braço e vamos que vamos, tá vendo? E é assim. Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, estamos orando pelo presidente Bolsonaro, já teve várias entrevistas aí com várias pessoas dando suas opiniões, tá vendo? E vamos aguardar. Está na mão daqui dos 10 ministros, 11, né? Mas um está faltando, que esse Zanin que entrou agora não apresentou. Se alguém pedir a vista, tranquilo. Se não pedir a vista, ele tem que orar para que ele diga assim, se a Dilma foi inocentada e continuou com o direito político dela, se ela foi afastada do cargo dela, ela continuou com o direito político dela, tá de brincadeira, né? Tirar o direito político do presidente Bolsonaro. Aí nós temos certeza que nós temos um lado só da política. Nós temos certeza que o TSE, ele tem um lado de política. Quer dizer, a esquerda, você não pode mexer com a esquerda. O G. Dias era para estar preso. Por que não está preso? Alguma coisa tem nisso aí. É alguma coisa muito fixa. E ele joga junto com o atual governo, entendeu? Diferentemente do Bolsonaro, que o Bolsonaro encarava a realidade. Nós temos que encarar nosso país com honestidade, respeito e não politicagem. Passou as eleições, vamos todo mundo se unir e vamos para cima. Só que tem que o cara até hoje não mostrou o que ele vai fazer.
Ele vive andando pelo mundo. Aí qual foi o benefício que o Lula trouxe de outros países para cá? Exatamente. Né? Qual foi o benefício que ele trouxe de outro país para cá? Me mostre. Se você me mostrar, eu tapo minha boca e fico calado. Ele vive mais fora do que no Brasil, né? Não, eu fiz um vídeo, inclusive, dizendo que ele passa mais o tempo fora, de vez em quando dá uma passada aqui no Brasil. Ele já visitou, olha só como é que é o negócio. Ele já se encontrou com como é que diz? Esse presidente da Argentina, mais vezes do que se encontrou com os próprios ministros dele. Tem ministro dele que ele não conhece, cara. Como é que pode um negócio desse? 37 ministérios, onde você tem ministro que você não conhece. Tem ministro que você não conhece, que você nunca nem viu na vida. Entendendo? Então, esse governo atual é uma vergonha, mas não se trata disso no momento. Isso é para uma outra oportunidade. Enquanto isso, se inscreva e compartilhe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem que fazer justo, tem que ser justo. E o PDT, ele não pensa vamos supor que Bolsonaro seja o Ciro Gomes, que é do PDT, ele já falou que o governo do Lula tá metendo a mão em tudo, tá entendendo? Estão lá, no balacobaco, tá entendendo? Tá no balacobaco. Meu amigo, eles não mudam. A estratégia dele de larapiar o dinheiro dos outros é a mesma. É apartamento cheio de dinheiro, é dinheiro na cueca, é tudo aí. Mas o Ciro Gomes, ele não pede, por isso que ele faz parte do PDT. Esse PDT que foi lá pedir esse negócio do Bolsonaro. Mas vamos aguardar. Existe um Deus, e o Deus sabe quem é que tem razão nessa história. Porque da justiça dos homens aqui, nós estamos cansados. Nós só temos um Deus, que esse é justo. Você pode errar aqui embaixo, mas lá em cima você vai ter que dar explicação para quem te colocou aqui nessa terra. Do pó viemos, do pó voltaremos. Não tem para onde correr. Do pó viemos, do pó voltaremos. Então, faça o julgamento justo. Hoje estarei orando pelos 10 ministros. Vou orar por eles, porque para que eles durmam conscientes no que eles vão fazer amanhã. Tá vendo? Eles podem deixar a pessoa inocente, inelegível, como ele também pode deixar a pessoa elegível. Diz, olha, esse negócio não tem nada a ver uma coisa, cancela isso tudo, como é que diz? Arquiva isso tudo e ponto final. Não tem mais conversar. O problema é que o atual larápio agora, ele acha que ele vai ganhar esses votos do Bolsonaro. Meu amigo, você não ganha nada. Até a esquerda, olha só quem já reclamou. Luciano Huck já reclamou do governo. Como é que diz? Todo mundo ali, todo mundo que fez um L lá todo mundo que fez um L lá na Globo, estava arrependido. A Folha de São Paulo soltou uma matéria enorme hoje sobre o governo do larápio, milhões que ele gastou aí para fora, certo? O Estadão. Então, Estadão, vocês queriam dinheiro, o dinheiro não vê, Globo, vocês queriam dinheiro, a coisa é outra. Nós estamos numa era de internet, ali, tá vendo? Você vende, não tem aquele comercial mais muito certinho. Então, comercial onde você vai lá, vende seu produto, acabou, ponto final. Tá ok, meus amigos? Então é isso que eu tenho para dizer. Amanhã temos que orar, hoje à noite tem que orar amanhã, para que o Bolsonaro saia limpo, como ele é o cara limpo nessa história. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Pix. No final do vídeo, assiste a live, no final da live tem uma surpresa para todos vocês. Se inscreva e compartilhe, vamos lá. Eu costumo dizer, né, que se estivéssemos, né, em um país normal juridicamente, um julgamento desse sequer existiria. Né? Porque o presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum, sempre seguiu a Constituição e sempre defendeu, né, o Estado democrático de direito, né, que tanto a esquerda fala, né, que tanto a esquerda diz defender. Né? Na verdade, quem defende o Estado democrático de direito é o presidente Jair Bolsonaro. Né? Tanto que sempre fez questão, de seguir as nossas leis, né? Mas não só isso, né? Sempre fez questão de defender as nossas garantias, né? As nossas garantias fundamentais
previstas, né, que são inclusive cláusulas pétreas, né, prevista pela Constituição, né, as liberdades individuais, a propriedade privada, né, e consequentemente, né, por assim dizer, o Estado mínimo, né, que é o Estado mais enxuto, né, do qual o presidente acabou exemplificando, né, em seu governo, né, no qual só tinha apenas entre 20 a 25 ministérios, né, que seria o ideal, né, seria o ideal ali para termos um Estado mais funcional, né, mais contribuinte, mais eficiente, né? Então, basicamente, o presidente Bolsonaro sempre defendeu aquilo que é o certo, né? Aquilo que é o certo, diferentemente do Larápio, né? Que sempre se corrompeu, né? Sempre mentiu, sempre não seguiu as leis, né? E não tem sido diferente agora em seu governo, né? Mentir está no DNA do Larápio, né? Eles dizem, né? O Lula diz, por exemplo, né? O Lula diz o tempo todo que defende a democracia, né? Mas não tece uma crítica a regimes antidemocráticos pelo mundo, né? Há exemplo aqui, há exemplo da Venezuela, né? Nicarágua, né? E até mesmo Cuba, né? Mas eu citei aqui a Venezuela, não é isso? Então, ele recebeu recentemente a visita do Maduro, né? no qual é presidente, né, por assim dizer, de um país que se encontra sem sequer saneamento básico, né? Eu digo isso porque 95% da população hoje se encontra na miséria naquele país, né? Mas não só isso, né? Aquela população está tendo que comer até insetos, né? Animais, né? Que é um absurdo, né? O que é um absurdo, né? A gente entende que o que o Maduro tem feito lá na Venezuela é o que o Lula quer fazer aqui no Brasil, mas não irá conseguir, né? Não irá conseguir, né? Então ele diz tanto, né, defender a democracia, mas defende um projeto, né? Um projeto que decreta a censura no Brasil, né? Ou seja, onde tem censura, tem comunismo, né? O comunismo nunca funcionou em país nenhum, não será no Brasil que irá funcionar, né? Mas chama atenção sempre, né? Essa hipocrisia por parte da esquerda, na qual visita, né, países europeus, ao invés de, por exemplo, visitar países totalitários, comunistas, né, que é o exemplo do Lula, né, fora a gastança, né, que não sai do bolso dele. Afinal de contas, dinheiro não cai em árvore, né? Esse dinheiro todo, né, essa gastança toda, sai dos cofres públicos, né? Que no meu entendimento e no entendimento de várias pessoas, trata-se de um absurdo, né? Trata-se de um absurdo, né? Mas falando aqui sobre o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, logicamente é um julgamento politiqueiro, é um julgamento inconstitucional. Afinal de contas, é prerrogativa do presidente Jair Bolsonaro fazer qualquer tipo de reunião, independente de quem esteja nela, né? Diferentemente do que fez o Fachin, né? O Fachin fez reunião, né, para falar sobre temas, né? Temas, por assim dizer, eleitorais, né? Mas aquela reunião por parte do Fachin era inconstitucional, né? Diferentemente do presidente Bolsonaro, né? Mas é tudo pela inversão de valores, que ele transformar o certo em errado e o errado em certo, né? O Fachin, né, pode fazer uma reunião inconstitucional, né? Mas o Bolsonaro não pode fazer uma reunião constitucional, né? Isso é o sinal, esse já é o sinal da inversão de valores que é promovida, né? Que é promovida pela esquerda, né? Para eles o certo é errado e o errado é certo, né? Por exemplo, foi o STF que acabou soltando o Sérgio Cabral, né?
por um outro lado, né, condenou o Daniel Silveira, né? Eu falo STF, mas, assim, eu entendo que o STF joga o jogo do TSE, né? Inclusive, né, falando sobre isso, eu entendo que um ministro do STF jamais deveria ocupar um cargo no TSE, né? O que me chama a atenção no caso do Daniel Silveira é o fato do ministro que o condenou, né, que foi relator de sua condenação, né, esteve favorável a Michel Temer em seu decreto de indulto, né, para soltar um nome que me foge agora, né. Isso foi em 2017, né, 2017. Ou seja, a lei que valia para Michel Temer não vale para o Bolsonaro, né? Não respeitam o Bolsonaro, vão respeitar quem? Né? Se a chapa, vamos lá, se a chapa de Michel Temer mais Dilma Rousseff tivesse sido cassada, o Moraes jamais deveria ser presidente do TSE. Né? Isso é para comer de conversa. Né? Quem dirá ser indicado, né, para o STF? Afinal de contas, ele foi indicado pelo Michel Temer. Né? E é aquilo, né? A lei que valia para Michel Temer não vale para Bolsonaro. Né? Então, o que fica exposto aqui é a hipocrisia por parte tanto de um ministro que está lá no STF, quanto por parte de um sujeito que hoje ocupa também um cargo no TSE. Eu já falei que, para mim, essa situação é errada, né? Está errado, na verdade, porque um ministro do STF jamais deveria ocupar um cargo no TSE. Logicamente, queria um motivo para condenar o presidente Bolsonaro. Acharam esse da reunião com embaixadores, né? O presidente Bolsonaro, o que foi discutido naquela reunião, inclusive, né, era um tema popular, no qual muitas pessoas, inclusive eu, apoiam, né? Apoiam, que é o voto impresso auditável, né? Agora, o ponto é o seguinte: aquele que é dono, né, dessa determinação pela inelegibilidade do Bolsonaro, né, era o mesmo que tempos atrás era favorável, né, ao voto impresso, né? Ou seja, é muita hipocrisia, né? E essas hipocrisias só partem da esquerda, de uma esquerda torpe, né? De uma esquerda que anda lado a lado com essa imprensa que o tempo todo denegria o presidente Bolsonaro por defender mais transparência, inclusive, né? Porque no caso, né, do que aconteceu em outubro de 2022, quanto mais transparência, melhor, né? Quanto mais transparência naquele caso, né, era mais democracia, era mais até mesmo liberdade, né? Que é o que o presidente Bolsonaro sempre defendeu, né? Isso aí. Então, independentemente do que seria discutido em uma eventual reunião, que é prerrogativa presidencial do presidente, né, eventualmente, o que seria discutido ali é questão dele, né? É uma questão constitucional, né? O presidente jamais atuou fora da Constituição, diferentemente daqueles que compõem, inclusive, o STF, né? Diferentemente daqueles que compõem, inclusive, o TSE, né? Que quer julgar o presidente Bolsonaro, inclusive, né? Esse julgamento, por si só, já retrata que os ministros do TSE, aqueles que conduzem o TSE, estão atuando de forma
inconstitucional, consequentemente antidemocrática, né? Mas não eram eles que falavam que defendiam a democracia, né? Sabe, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia por parte daqueles que dizem defender o Estado democrático de direito, né? Porque não defendem coisíssima nenhuma. É muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia desses que ficam o tempo todo, né? Ficam o tempo todo se julgando os defensores da democracia, né? Então, o que fica evidente, né, nesse julgamento do presidente Bolsonaro justamente anarquia por parte, né, de um judiciário, né? O que fica evidente é a anarquia por parte de um judiciário corrompido, né? O TSE, por muito tempo, tem se partidarizado, né? Isso não é de agora, né? Isso é desde muito tempo, né? Muito tempo mesmo, né? Principalmente no que tange ao precedente ante o dia 30 de outubro de 2022, no qual não houve isonomia por parte do TSE, incluindo aquela questão envolvendo as inserções de rádio, né? O presidente Bolsonaro, aliás, o Lula teve muito mais inserções de rádio do que o presidente Bolsonaro, né? O que no meu entendimento foi um absurdo, né? Isso já é por si só uma falta de isonomia, né? Porque se éramos para ter isonomia, uma situação dessa jamais deveria ter acontecido, né? Então, de novo, o presidente Bolsonaro não cometeu crime nenhum, né? Nunca saiu fora da Constituição, mas é aquilo, né? Quiseram arrumar um motivo e o motivo, né? O sistema, né? Quis arrumar um motivo, inventar um motivo e o motivo, né, encontrado por eles foi no máximo, né, essa reunião que inclusive é constitucional, né? Enfim, logicamente, enfatizo que é um julgamento politiqueiro, mas além disso, é um julgamento inconstitucional e até mesmo criminoso, eu entendo dessa forma, né? É um julgamento que parte de um judiciário que já está corrompido. Aliás, várias instituições no Brasil já estão corrompidas. Resumidamente, não existe justiça no Brasil, né? Haja vista que o tempo todo querem cercear a liberdade de expressão. Inclusive, o próprio desgoverno do PT apoia esse PL 2630, né? Que quer, porque quer, uma censura no Brasil, né? Isso é assemelhado a regimes totalitários pelo mundo, a regimes comunistas pelo mundo, né? Não podemos admitir uma situação dessa aqui no Brasil, né? Onde pessoas são julgadas ou até mesmo condenadas por palavras, né? Opinião não é crime, ou não deveria ser, né? Mas para esse judiciário do Brasil, né, você falar qualquer coisa, né, já é motivo para retaliação, para condenação, né, para julgamento, enfim, etc, né? Enfim, torço muito para uma reviravolta nesse julgamento, né? Mas também sou muito realista, porque a maioria dos ministros que vão julgar o presidente Bolsonaro são esquerdistas, né? Tem uma certa ligação com o PT, né? Então, a gente tem que ser racional, né? Temos que ser racionais nesse momento. Afinal de contas, esse julgamento tem tudo para não ser, né, imparcial, né? Logicamente, o presidente torce por isso, né? Todos nós torceríamos por isso, né? Se estivéssemos num país normal juridicamente, né? Mas as nossas instituições, incluindo o próprio TSE, estão corrompidas, né?
o que é inadmissível, né? Esse julgamento, em um país normal, né, sério juridicamente falando, né, jamais existiria, né? Mas é aquilo, né? Elegeram o Lula, né? Quiseram eleger o Lula, né? E o sistema, né, quis eleger o Lula e apenas tirar o presidente Bolsonaro, né? O que, no meu entendimento, foi um absurdo, né? Mas, enfim, daqui para frente, né? A gente entende que o dia 30 de outubro de 2022 é página virada, né? Mas, né? Ao que tudo, né? Todo o cenário, né? Consta, né? Todo o cenário mostra, né? Que eles querem fazer uma espécie de terceiro turno, né? Eles querem judicializar o tempo todo, né, a política, né, incluindo tirar, né, o próprio presidente Bolsonaro de jogada, né, o que é um absurdo, né. A gente só vê candidatos de direita inelegíveis ou até mesmo condenados em regimes totalitários, né. Então é esse o caminho que o Brasil tem que ir, né? É essa democracia que temos, né? É essa justiça que temos, né? Enfim, tire suas próprias conclusões, mas eu entendo, né? Eu entendo que esse julgamento do presidente não passa de um julgamento politiqueiro, né? Inconstitucional e criminoso, né? De novo, é a prerrogativa do próprio presidente Bolsonaro fazer reunião com embaixadores, né? Diferentemente do TSE, né? Diferentemente do TSE, né? Mas é aquilo, né? Quem deveria estar inelegível não está, que é o Lula, né? Mas querem tornar um cara, né? Um político, né? Que não cometeu crime nenhum, né? Inelegível. Né? Esse é o reflexo do atual Brasil que vivemos, o reflexo da inversão de valores promovida, inclusive, por esse desgoverno que é ilegítimo, tá ok? Enfim, presto aqui meu repúdio a esse julgamento de amanhã, né? Dizer novamente que quem deveria estar inelegível é o Lula, não o presidente Bolsonaro. Afinal de contas, o Lula é o maior criminoso, né, por assim dizer, que o Brasil já teve, né? Mas diferentemente do presidente Bolsonaro, que é honesto, né? Ele esteve quase 30 anos, né? Esteve quase 30 anos no Congresso Nacional sem qualquer mancha de corrupção em seu nome, né? Mas é aquilo, né? É tudo pela inversão de valores, é tudo pela tal democracia, entre aspas, né? De novo, não existe democracia, não existe esquerda democrática, né? Não existe democracia sem liberdade. Se tem um processo, se tem um julgamento que antidemocrático, é esse julgamento pela inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Tá ok, meus amigos? Então se inscreva no nosso canal, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. E sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, gente, se inscreva e compartilhe, dê aquele like. É muito importante. Há um risco de a gente fazer live amanhã. Não vou garantir, mas há um risco de a gente fazer uma live amanhã. Tá? Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Eu vou deixar minha opinião sobre esse julgamento, né, se ele se tornará inelegível ou não. Eu vou deixar em aberto aqui. Isso, né? Afinal de contas, a especulação, né, uma especulação que pode ser que o Cássio Nunes peça vistas do processo que determina ali a inelegibilidade do Bolsonaro, né? De novo, é um julgamento inconstitucional, um julgamento politiqueiro e, logicamente, um julgamento criminoso, né? Eu entendo que, novamente, né, o presidente Bolsonaro, aliás, o Lula, que deveria estar inelegível, não o Bolsonaro, Vamos lá. Mas vamos seguindo aqui, ó. Aliados, né? Segundo o tema desta live, aliados divulgam Pix para que Bolsonaro possa pagar multas. O presidente foi multado em mais de 400 mil
por não usar a focinheira na tal pandemia, né? Então tá aqui, Pleno News. Inclusive, né, segundo ao que constam as últimas informações, já bateu o recorde, né? Já bateu o recorde essa campanha toda, né? Mas vou ler essa matéria que está no jornal Pleno News. Aliados de Jair Bolsonaro iniciaram nas redes sociais uma campanha para arrecadar fundos para que o presidente possa pagar multas que tem recebido por não ter usado a focinheira, né, na tal pandemia, né? Os deputados federais Nicolas, Mário Frias, Gustavo são alguns dos apoiadores que estão divulgando o Pix de Bolsonaro para que seus seguidores façam doações, né? Então tá aqui, né, as declarações dos deputados, né? Além disso, muitas pessoas anônimas até estão divulgando, né, constantemente seu Pix, né, que é o próprio CPF do presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Matéria única nesse tema, né, que fala aqui sobre o Pix do Bolsonaro, né? Pleno News, enfim, pode mostrar a matéria, seguindo teremos as nossas opiniões. Tá ok, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui. Matéria, Pleno News aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó. Aliado divulga Pix para ajudar o presidente Bolsonaro. Vamos lá. A opinião é forte e com coragem, tá? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Acontece que, lá quando ele fez aquela motociata lá em São Paulo, houve aquele negócio, por causa do negócio, usar máscara, não usa, negócio. Não gosto de falar muito disso aqui, porque o YouTube ele não ajuda a gente sobre isso. Então, foi criando ali um negócio entre ele e o João Dória, que inclusive o Dória também fez tudo errado, veio pra cá pro Rio de Janeiro, também fez aquele, tá tudo aí no canal, é só você ver vídeos antigos aqui do canal. Você vê, ele foi pra Miami, fez lá, tudo, ser focinheiro e tudo, beleza. Quer dizer, ele pode, o Bolsonaro não pode, que é o presidente da República, beleza, cada qual cuida da sua saúde, né, vamos lá. Mas o que é que acontece? Agora mudando de uma coisa para outra. Se o Bolsonaro ele fosse um cara desonesto, vamos lá, e isso aqui é importante que eu vou falar. Se o presidente Bolsonaro fosse desonesto, tivesse metido a mão no dinheiro do povo brasileiro, não precisaria, ele estava na dele, tranquilo, não estava nesse canto na cabeça. Mas por a gente, ele recebe um salário como ex-presidente, como ex-presidente, ele recebe um salário lá, salário não sei de quanto, da Câmara, porque ele foi aposentado lá pela Câmara, deputado, ficou quase 30 anos lá. E eu não sei se ele recebe alguma coisa pelo Exército. O negócio é que juntando tudo não dá para pagar as contas que ele precisa pagar com essas as ignorâncias do ser humano. O ser humano, quanto mais eu conheço o ser humano, quanto mais eu fico com medo. Tá dizendo? Quanto mais eu conheço, quanto mais eu fico com medo. Porque, de repente, tu tá conversando com uma pessoa. Peraí. Não temas. De repente, tu tá conversando com uma pessoa aqui, mas ele por detrás de você tá esfaqueando você. Vamos lá. O que aconteceu com o Bolsonaro? Ele deu voz para todo mundo ali dentro, logo em 2018. Para todo mundo. Todo mundo, eu sou Bolsonaro, aquele negócio todo. O cara que ficou mais próximo dele, Alexandre Frota, a Joyce Hasselmann, ficaram próximos ao presidente Bolsonaro. O que foi que aquele pessoal traíram? Mas o presidente Bolsonaro sempre fala o seguinte, sempre ele conviveu, ele disse assim, sempre meu pai conviveu, nós convivemos com muita traíra e sempre eles terminavam na panela. E foi isso que aconteceu. Quem se lembra de Joyce Hasselmann? Quem se lembra de Alexandre Frota? Ninguém se lembra desse pessoal. Entendeu? Que o povo brasileiro, eles dão assim, faz uma faxina, esquece, não adianta. E assim mesmo aquela turma do PSL que rachou no meio e ele mandou também, ninguém se lembra desse pessoal. Esse pessoal nunca mais se elegeram. Não se elegeram mais. Entendeu? Por quê? Tem que ser honesto, cara. Tem que ser honesto. E o presidente Bolsonaro, com esse pix pedindo aí, as pessoas divulgando aí, é que o pessoal sabe da situação. E ele mesmo jamais iria de repente falar, mas ele assim, mas o pessoal que estão próximo a ele pediram isso. Diz que tem uma boa arrecadação aí em relação a isso, porque eu me lembro do Deltan Dallagnol, eu acho que ele tinha que pagar uma indenização lá de 300 mil, ele conseguiu quase 1 milhão de reais ou mais, né, de Pix.
O pessoal fala aí, os bastidores, 15 milhões, mas eu não acredito que seja isso aqui. Agora, eu vou dizer 15 milhões que ele já tinha arrecadado, mas eu acho que tem muita gente que quem está doando ali, está doando com honestidade e com amor à pátria. Mas vamos lá. O que acontece? O PT e essa galera do PT vieram reclamar por causa do Pix. Mas claro que eles estão reclamando. Eles estão chorando. Sabe por que acontece? Mais uma vez o presidente Jair Messias Bolsonaro mostra que ele é honesto. Porque se ele fosse desonesto, ele não falava nada. Não, pode vir as multas que eu pago. Vê se o Lula reclama de alguma coisa quando vai uma multa para ele. Não reclama. Porque o Larápio, ele sempre meteu a mão no dinheiro do povo brasileiro. Está aí comprovado. Está aí comprovado. Sempre meteu a mão no dinheiro do povo brasileiro. Está vendo? Essa é a realidade. Não tem pra onde correr. E o presidente Bolsonaro, com isso, ele mostra que os caras foram lá na conta dele, tiraram 500 pau do dinheiro dele, prenderam lá 500 mil do dinheiro dele, que tinha na conta dele. Ele até fez uma brincadeira com esse negócio. Só que tem que a gente sabe. Se o pessoal for lá atrás de outra coisa, o pessoal for lá atrás de achar alguma coisa a mais do que ele pegava ali dentro. Diferentemente da conta do Larápio, né? Que aquele dinheiro estava para os Estados Unidos, nas palestras, e voltava pelo Banco do Brasil daquela forma que você sabe, né? Então, gente, o que é que acontece? Acontece que o presidente Bolsonaro provou que é honesto, o Pix está aí, gente, aí faça lá, procura nas redes sociais aí. Eu ia até trazer o link aqui para você, para a gente, parece que é o número do CPF dele, né, do presidente Bolsonaro, que é o Pix, do próprio presidente. Então, gente, eu só tenho uma coisa a dizer. Mais uma vez, o Lula reclamou do Pix do Bolsonaro, que estava com milhões aí já na conta dele. Ué, vai reclamar por quê? Não reclama, meu filho. Cadê o sítio de Atibaia? Cadê o apartamento lá no negócio? Vendo? E aí? Quer dizer, até agora não provaram nada contra o Bolsonaro sobre a mansão que ele tem lá nos Estados Unidos, que não é dele. Ele é do irmão do Mauro Cid, entendeu? Quer dizer, é tudo uma covardia, para mim não dizer o contrário. Vamos dizer o contrário. Mas Deus está vendo. Um dia, Lula, um dia você vai pagar tudo que você deve. Não para mim. Eu estou orando por você, eu oro por ti, cara. Entendeu? Mas Deus vai te cobrar tudo isso que tu faz o mal para os brasileiros. Quantas pessoas já foram por causa das ignorâncias, por causa do Larápio, a medição de dinheiro da Petrobras, na Caixa Econômica, nesse negócio. E aí? Você tem sorte de ter um judiciário que é a teu favor. Entendeu? Sorte de você é essa. Porque se eles também fossem corretos, você não estaria elegível, não. Mas tudo bem, já passou. E eu tenho de valer uma coisa para você. Mais uma vez, com a história do Pix do presidente Bolsonaro, ele prova que ele é honesto, que a justiça já foi na conta dele e viu que não tinha nada de errado dentro da conta dos caras. E aí pegaram, conseguiram bloquear 500 mil do presidente Bolsonaro. E a população vendo isso, que a covardia que estava fazendo com o presidente Bolsonaro, aí resolveram todo mundo se movimentar, vamos lá, gente, vamos ajudar. Tem dois colegas meus que ajudaram lá. Um depositou 15 reais, outro depositou 20 e fomos embora. Depois os caras vieram me falar, mas tem até o comprovante. Manda o comprovante para você. Tá? Quando você vai lá no Pix do presidente Bolsonaro, depois ele manda comprovante para você. Aliás, automaticamente o sistema manda o comprovante para você. Isso é ser honesto, tá entendendo? Então, só tenho que dizer assim para você, parabéns ao Nicolas, parabéns ao Gustavo, parabéns às pessoas que tiveram aquela iniciativa de fazer. E a gente vai divulgar aqui, se pudesse botar o link aqui do negócio, botaria aqui, mas eu não tenho esse link não. Botava aqui na descrição do vídeo, que era para botar, mas eu acho que é o número do CPF do presidente. Tá rolando aí, vai lá no canal do Nicolas Ferreira, tá lá, o link tá tudo lá. Então, gente, só peço aqui para você, mais uma vez o presidente Bolsonaro, honesto. Se ele fosse outro cara, ele tinha dinheiro aí para esbanjar e pagar essas indenizações, essas coisas aí, tudo sem precisar estar pedindo nada para ninguém. Mais uma vez ele prova que ele tem o povo e Deus a favor dele. Entendeu? Então, gente, se inscreva, compartilhe, dê aquele like, canal de direita, eu fico assim,
cada vez mais querendo falar mais vezes. Faça o Pix pro presidente, ajude ele, ajude. Ó, outra coisa, se quiser ajudar também o canal aqui, no canal tem um Pix aí que você pode ajudar. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Pessoal, o Pix do Bolsonaro é 453-178-287-91. Repetindo, o Pix do Bolsonaro é 453-178-287-91, né? Justamente está no nome de Jair Messias Bolsonaro. A conta é do Banco do Brasil, né? O que essa... Só um minutinho. Não, só espera. um minutinho. Só um minutinho. Espera, Só quero te pedir mais uma coisa aqui. Gente, cuidado para mandar Isso que eu ia no falar. CPF certo, por causa que tem larápio querendo passar a mão também aí, tá? Vai lá. Era isso que eu ia falar. Pode falar. Enfim. Pode continuar. Vamos lá. Vamos lá, vou repetir novamente aqui o Pix, né? É o 453-178-287-91. O nome está no nome do presidente Jair Messias Bolsonaro. A conta é do Banco do Brasil, tá ok, pessoal? Então, são esses números para que cada um, né, possa conceder ali uma contribuição de qualquer valor para que o presidente possa ter a possibilidade de pagar essas multas infinitas que são concedidas a ele, né? Primeiro que se você é multado por não ter usado focinheira, isso é um absurdo. Eu entendo dessa forma, né? Porque qual estudo, né? Qual estudo não, é que... não falar. Não, cuidado para não extrapolar isso aí. Não. Tá? De novo, tá me interrompendo? Vamos lá. Então, vamos lá. Qual é o estudo que comprova que é eficaz isso, né? Qual estudo que comprova que a focinheira é eficaz, né? Então a gente tem que falar a verdade aqui, tem que se basear na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ponto final, né? Ponto final, né? Agora, eles dizem fechar tudo, determinar questões, né? Pela ciência, sendo que de ciência não tem absolutamente bulhufas, né? Afinal de contas, eles só querem um controle populacional, através ali daqueles que defendem o globalismo, né? Mas enfim, eu entendo dessa forma. Eu entendo que essas multas aqui para o presidente Bolsonaro jamais deveriam existir, né? Não só para ele, mas para qualquer pessoa. Afinal de contas, liberdade não tem preço, pessoal, né? Não pode o Estado querer o tempo todo, né? O tempo todo se intrometer, né? Ou querer fazer intromissões na sua própria vida. Quanto menos Estado, melhor, né? Mas o que a esquerda defende? Um Estado inchado, um Estado onde, né? Mas não só isso, né? Eles defendem um Estado, né? Um Estado que se intromete na economia. O tempo todo eles falam, inclusive, em se intrometer na questão envolvendo o Banco Central, né? O Banco Central, né? Banco Central esse que é autônomo, né, através ali do Roberto Campos Neto, que tem feito um trabalho excepcional, né? Quando a esquerda critica o Banco Central, é porque, de fato, né, o Banco Central está no caminho certo, né? Então, a gente entende que o Roberto Campos tem feito um trabalho excepcional, excelente, né? Mas os rumos que ele tem traçado ali para a economia não convergem com os rumos que a esquerda quer, porque o tempo todo eles querem que o Estado, né, de novo, se intrometa na economia,
O que, no meu entendimento, é um absurdo, é inadmissível. Afinal de contas, quanto menos Estado, melhor. O Estado é o problema, não a solução. As pessoas precisam entender isso, né? Quando o Estado oferece ali algo para a população, não passa de migalha, né? Não passa de migalha, né? Logicamente é difícil, né? É difícil acabar com essa politicagem de assistencialismo feito aqui no Brasil. Afinal de contas, a esquerda ficou por muito tempo e muitos programas sociais acabam que não terminando, né? Mas muitos desses programas sociais que são promovidos pelo Lula não foram criados por ele, né? Foram criados no período militar, né? Enfim, ele fica se julgando, né, o dono ali desses programas sociais, sendo que não passam, né, de, logicamente, programas sociais populistas, né, muitos deles, né, e não são de autoria do Lula. Né, ele fica se promovendo por isso, ele fica fazendo politicagem, por exemplo, com o Bolsa Família, né, sendo que o Bolsa Família não foi criado por ele. Né. É esse o ponto. É esse o ponto, né? Logicamente, o Lula tem se irritado com essa campanha feita ao presidente Bolsonaro, né? Lembrando que foi no próprio governo do presidente Bolsonaro que foi criado o Pix, no qual as pessoas têm possibilidade de virarem empresárias, né? Porque basicamente é assim que tem que ser. Um país que preza por liberdade, inclusive a financeira, né, é necessário que programas assim venham para serem eficientes no que tange a facilitar mesmo, né, facilitar a vida das pessoas. Né. Então o intuito do Pix foi justamente esse, flexibilizar questões financeiras, né? Então, é importante, né? Foi muito importante essa criação do Pix no governo Bolsonaro, mas tão importante quanto tem sido essa campanha, né? Que tem sido feita, né? Em prol do presidente Bolsonaro. Afinal de contas, a gente não poderia, né, deixá-lo na mão nesse momento. Afinal de contas, ele tem passado por essas questões de multas, né, inadmissíveis, né, nas quais, de fato, né, foram determinadas por um desgoverno que falava o tempo todo em ciência, que é o desgoverno de João Dória. Né? O Dória, né, por diversas vezes, foi encontrado sem máscara, né? Mas cadê o desgoverno de São Paulo multando ele, né? Porque multaram Bolsonaro. Por que o Dória não foi multado por ter aparecido diversas vezes sem focinheira? Né? Eis a questão. Aqui no Brasil, né? Essa que é a questão, né? Aqui no Rio de Janeiro, né, foram fechados até praias, né? O que, no meu entendimento, foi de um absurdo sem precedentes, porque não tinha nenhum estudo que comprovasse a eficácia de fechar locais assim, né? Ponto final, né? Eles falam o tempo todo, né, em ciência, mas não se embasam. A questão que envolve a tal ciência, né, não tem cabimento. Né? Em contrapartida a esses, né, que falavam em ciência, Bolsonaro falava em liberdade. Né? Ponto final. O próprio presidente Bolsonaro, né, chegou a aparecer algumas vezes com focinheira, né? Mas depois ele viu que essa questão não tratava-se apenas de uma farsa, né? De fato.
né? Então, o presidente Bolsonaro fez o certo, né? Conduziu o Brasil certeiramente, né? De forma certeira, né? De forma certeira no que tange a conceder liberdade aos civis. Afinal de contas, está na nossa Constituição o direito de ir e vir, né? E esse direito de ir e vir foi vilipendiado, né? Agora, querendo continuar multando o presidente Bolsonaro por conta daquela época, né? Por conta de não ter usado a focinheira, para mim continua sendo um absurdo. Eu já repudiei na época, inclusive, né? Repudiei diversas vezes essas multas ao presidente Jair Bolsonaro, né? Mas é aquilo, né? Esse escarcéu todo foi comprado, inclusive, pela imprensa, né? E a quem, né? A quem o João Dória se baseava, né? Com quem o João Dória se baseava as suas determinações, né? Justamente a imprensa, esses jornalistas, né? Entre aspas, que na verdade são blogueiros, né? Então ele se baseava, né? Baseava suas determinações justamente pela imprensa, o que é o mesmo feito tanto por ministros do STF quanto por ministros lá do TSE, né? Eu já falei por diversas vezes que um ministro do STF jamais deveria ocupar um cargo no TSE, né? Mas é aquilo, né? O Brasil há muito tempo já não vive sob justiça através das nossas instituições. Vive de militância, né? Então, resumidamente, não temos justiça no Brasil. Mas, né? De novo, né? Essas multas contra o Bolsonaro são inadmissíveis, né? Agora, é preciso que as pessoas se atentem a não digitarem o número errado. Afinal de contas, tem gente fazendo golpe nessa questão. Um golpe de fato, né? De trazendo outros números para fins assim, de crime mesmo, né? Mas, enfim, eu entendo novamente, né, que essas multas determinadas por João Dória Bolsonaro foram absurdas, foram inadmissíveis, né? Mas é aquilo, né? Há muito tempo o Brasil não vive sob um estado normal, né? Juridicamente falando, né? Não só juridicamente falando, né? Mas ao tempo todo a esquerda quer fazer politicagem, o tempo todo, né? Ainda mais o João Dória, que hoje, com razão, está fora da política, né? Defendia tudo que não prestava, né? E acabou tendo sua consequência, né? Justamente saindo da política, né? Enfim, parabenizo aos que iniciaram, né, essa campanha para arrecadar, né, dinheiro ao presidente Jair Bolsonaro, né? Novamente enfatizo, né? Foi o governo Bolsonaro que criou o Pix, mas além disso, né, levou o H para o Nordeste e concedeu mais de 400 mil títulos de propriedade rurais, né? Assim acabando com o MST, né, que inclusive é exaltado por esse desgoverno PT, que no meu entendimento e no entendimento de vários é ilegítimo, tá ok? Então parabenizo aqui pela iniciativa, né, pela campanha, né, para a arrecadação de dinheiro para o presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, ele teve sua conta, né, basicamente bloqueada, né, através ali de mais de 500 mil. Então é importante que cada vez mais, né, o presidente tenha essa ajuda, né, para que ele possa, né, sair dessa para melhor, né, afinal de contas, há muito tempo a gente vem falando aqui, né, que o próprio Jair Bolsonaro tem sido um alvo, né, desse judiciário
que não tem nenhum compromisso para com a verdade, e sim para com a militância, né? Não tem nenhum compromisso para com as nossas leis, e sim para com o comunismo, né? Para com a anarquia, né? Enfim, presto aqui meu repúdio a esse judiciário, por assim dizer, brasileiro, né? E, de novo, né, parabenizo, né, aqueles que iniciaram essa campanha para arrecadar dinheiro ao presidente Bolsonaro. Afinal de contas, ele está precisando da nossa ajuda nesse momento. E, enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live aqui nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. E essa live aqui será distribuída em outros canais que apoiam Jair Messias Bolsonaro. Inscreva-se e compartilhe. Vamos lá. Preciso também enfatizar que o Lula, né, tem inveja do Bolsonaro. Inveja tem total. inveja do Bolsonaro. Nunca foi chamado de mito. Tanto que tem se irritado com essa campanha de arrecadação de dinheiro, né? Arrecadações de dinheiro, né? Honesto, ao presidente Jair Bolsonaro, né? Diferentemente do Larato, né? Que é desonesto, o Bolsonaro sempre prezou pela honestidade, tá ok? Vamos aqui ao terceiro e último tema dessa live. Vamos falar aqui sobre a CPMI rapidamente. Vamos lá então. Coronel Naime decide depor em CPMI, né? Ele disse que decidiu ir, né, ao Senado, né, à comissão do Senado, em respeito ao Congresso. Então tá aqui, né, o ex-chefe da PMDF resolveu ir prestar depoimento lá na CPMI, né, segundo aqui a revista Oeste, né, seguindo. Janja pode ser convocada para a CPMI do dia 8 de janeiro, segundo aqui matéria da revista Oeste, né? O deputado apresentou, né, oficialmente requerimento para ouvir a Janja na comissão, né? Eu não vou falar essa palavra aqui, né? Tá, vamos. Enfim, revista Oeste, né? A gente tem que analisar as matérias aqui, né, e falar corretamente, né? O que é preciso ser dito, né? Enfim, vamos lá. Carmen Lúcia determina que Mauro Cid deponha na CPMI, né? Basicamente, eles querem obrigar o cara a ir lá no Senado, né? Enfim. Ora, Brasília. Terra Brasil Notícias, bomba, né? Abre aspas. Quem atacou Brasília estava em hotéis, né? Hotéis não, né? Hotéis não estavam no acampamento, fecha aspas, diz ex-PM, né, do Distrito Federal. Terra Brasil Notícias. Por fim aqui, ó, Terra Brasil Notícias também, né? Abre aspas, setor operacional da PM não foi incluído em grupo de inteligência sobre o dia 8 de janeiro. Fecha aspas, foi o que afirmou na CPMI o ex-chefe da PMDF, tá ok? Terra Brasil Notícias. Enfim, a princípio são essas matérias, né? Logicamente tem surgido inúmeras, né? Mas a princípio são essas aqui que a gente vai trazer nessa transmissão, né? Qualquer novidade a gente traz ainda nessa live. Tá ok? Enfim, pode mostrar as matérias e seguir traremos as nossas opiniões finais. Tá ok? Então vamos lá. A primeira matéria tá aqui, ó. Tá ok? Agora... Coronel falou que está preso, não sabe nem por quê, tá vendo? Inclui o grupo de inteligência sobre 8 de janeiro. Vamos aqui para o Revista Oeste, tá ok, gente? Coronel Nane decide depor na CPMI, tá vendo? Vamos lá. Janja poderá ser convocada para o 8 de janeiro. Para a CPMI do 8 de janeiro. O deputado já pediu requerimento aqui. Carmen Lúcia determina que Mauro Cid seja convocado à CPMI. Vamos lá. Tem mais outra aqui? Tem mais uma aqui? Vamos lá. Bomba. Quem ataca Brasília estava em hotéis. Quem atacou estava em hotel. Chefe da PM. Tem um vídeo aqui, inclusive. Vamos lá. Rápido e rasteiro aqui. A CPMI, isso aí
quem atacou, quem houve aquele negócio lá, daqueles infiltrados lá, alguém pagou os hotéis dele, tá vendo? Alguém pagou. É isso que temos que descobrir. Porque as pessoas estavam ali mais de quê? Janeiro, fevereiro, março, abril, já estavam ali mais de 2 meses ali, quase 2 meses, 3 meses ali, nunca tinha acontecido nada daquilo. E de repente, aconteceu tudo aquilo. Primeiro foi uma semana antes, eu tinha tentado acontecer, nego lá com aqueles, jogando pedra, entendeu? Não aconteceu. Não deu certo, aí tentaram de uma outra forma. Só que eu acho que há um erro ali da própria Polícia Federal. Já que nós estamos em Brasília, é a Polícia Federal que tem que conduzir. Não fez nada. A Polícia Federal, felizmente, nós temos uma polícia completamente que precisa saber o que é que estão fazendo aqui no Brasil. Entendeu? Aqui, meu amigo, nunca mais eu vi ninguém prender nada nas fronteiras. Tu tá entendendo o que eu tô falando? No governo Bolsonaro, inclusive do Moro ali, eles prenderam muita coisa, tá? Você sabe do que eu tô falando. Você que é da Polícia Federal, está me olhando aqui agora, você sabe do que eu tô falando. Então a Polícia Federal ficou ali apenas decidiu só coisa do STF, só decide aquelas coisas. Mandou, eles vão lá e assim, mais ou menos isso. O dever deles, cumprir o dever dele direitinho, não quer cumprir. E sempre foi a favor da polícia, tá entendendo? A polícia ganha mal, a polícia não ganha bem, o dinheiro que poderia ir para um negócio, às vezes é desviado, tá entendendo? Tem tudo isso. Mas eu fico preocupado com a Polícia Federal, que é uma instituição que a gente tinha muita fé. E depois disso aí, a gente não vê a Polícia Federal fazendo algo para a população. A gente vê a Polícia Federal fazendo apenas algo para um determinado grupo. É mais ou menos isso. Então, o que eu tenho que falar? A gente tem que ir lá, tem que passar essa vergonha no crédito, tá entendendo? Vergonha no crédito, por quê? Crédito porque ela está gastando nosso dinheiro lá fora. Tá lá, broto, como diz o Pavinato. Tá lá o Lula com o broto dele, tá tudo certo, vamos lá. E é mais ou menos, então tem que chamar ela aí, inclusive tem que... Eu acho que uma ideia, tá, turma? CPI dos gastos do Lula. Vamos ver de quem tá gastando isso aí. CPI do gasto do Lula, porque tá gastando, ninguém sabe no que tá gastando. O cara foi pra China, gastou 12, é muita grana, cara. O cara fez as contas hoje, dá era 35 casas do Minha Casa Minha Vida. Só esse dinheiro que ele tá gastando aí. 35 famílias poderiam estar sendo amparadas com esse dinheiro que ele está gastando. Em vez dele parar no Brasil, trabalhar aqui no Brasil. Não trabalhar. Eu moro na China, de vez em quando dou uma passada no Brasil. Eu moro lá no Xangai, de vez em quando eu vou lá no Brasil, dar uma olhada lá, ver como é que tá. Então, ele acha que está fazendo uma grande articulação. Até hoje não veio um centavo para o Brasil. A não ser nessa zonga aí, negócio que ele usa a Marina Silva como testa de ferro dele. Tá entendendo? Testa de ferro, porque o pessoal olha para a Marina, olhando para a casa da Marina, fica com pena dela. Tá entendendo? Aí manda. Tava pegando fogo lá na Las Vegas agora esses dias. Era fumaça para tudo enquanto era lado. Não fala nada. Ele fica quietinho porque o Biden é amigo dele. O Biden é aquele cara que o vento levou, tá entendendo? Tá lembrado? Então, o que é que acontece? O coronel, ele foi lá e falou as verdades. Falou que o governo Lula sabia do que tem. Um dia antes, foi avisado um dia antes. Ele fala, tá o vídeo aí. Todo mundo viu esse vídeo. Ele depois na CPI, lá de Brasília, localizada de Brasília, lá na CPI. O que é que acontece lá de Brasília? Então ele contou um monte de verdade. Ele falou que está preso, não sabe por quê. Que um dia antes foi comunicado para o governo. Se houve uma falha, tem que ver onde está essa falha. Foi comunicado, tá vendo? Então ele foi lá e falou a verdade, tá vendo? E cada vez mais, gente, vamos descobrir muita coisa ainda nisso. Precisa muita coisa, gente. É preciso quebrar o sigilo telefônico do G. Dias e do Lula. Tem que quebrar o telefone, quebrar o telemático, não quebrar do Bolsonaro, com o Mauro Cid. Então tá na hora de quebrar o do Lula, com o que ele falou antes. Com quem foi do GSI que falou com ele, com quem o G. Dias falou, que documento foi esse que ele falsificou, entendendo? Meter esse larápio na cadeia, esse G. Dias ele tem que estar preso, entendeu? Isso na real,
carimbado, porque o Anderson Torres foi preso, levou quase 3 meses ou 4 meses preso aí, sem estar nem estava aqui no Brasil. O cara estava de férias lá nos Estados Unidos. Tinha sido convidado pelo governo de São Paulo não, o governo de Brasília, só que tem que ele precisar tirar férias, que estavam quase os 2 anos no governo Bolsonaro sem tirar férias. Resolveu viajar com a família. E olha o que aconteceu. Aí o cara foi preso. E o G. Dias não é preso. Por quê? Nós temos aí é o que eu te digo, aí vem a justiça. Se a justiça fosse correta, opa, Anderson Torres, tu tá preso. Depois que apareceu as imagens do G. Dias lá, entregando água para as pessoas, abrindo a porta lá para as pessoas invadirem, o que foi que aconteceu? Ninguém fez nada. Aí você vê o ministro do STF dando canetada para outros, mandando prender outros, Daniel Silveira, prendendo os influenciadores, pessoal dono de canal, desmonetizando canais da pessoa, ameaçando as big techs, ameaçando as redes sociais, entendeu? Só que tem uma coisa, se tu prestar atenção, esses caras têm muita inveja do Bolsonaro, cara. É muita inveja. É muita inveja e não consegue ser igual ao Bolsonaro. Não, porque o Bolsonaro fala a língua do povo. Que se diga ontem, no jogo do futebol, queria que tu visse lá tanta gente pedindo autógrafo pro Bolsonaro. Realmente o Allianz Parque parou para ver o Allianz Parque. Isso, parou para ver o presidente Bolsonaro dando autógrafo, brincando com as crianças, isso, aquilo, outro, batendo foto com todo mundo, tá entendendo? Na tranquilidade, é assim que tem que ser. E esses caras não conseguem andar sozinhos na rua, porque eles são contra a polícia, mas eles andam com os seguranças armados, tá entendendo? Eles são contra o cara. Eu te pergunto o seguinte, vamos lá, o nosso exército brasileiro, eu tenho um negócio com o exército brasileiro, porque é o seguinte, por que é que no exército brasileiro, o Rio de Janeiro poderia ser uma outra história? E não funciona. Os caras que ficam com medo, que os soldadinhos lá de papel ficam com medo de subir morro. Exato. Tá. Então, gente, o que eu digo é o seguinte, coronel, parabéns ao senhor, parabéns à sua família, eu tenho certeza que Deus tem um lugar muito bacana para o senhor, porque é o seguinte, tem que falar a verdade. A verdade está lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertarás. Então ele contou a verdade, falou que o governo Lula soube disso um dia ou 2 dias antes. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Tinha uma especulação, né, de que se ele pudesse depor ou não, né? Acabou que o próprio Moraes acabou recusando ali a defesa do ex-coronel da PMDF, né? Então ficou subentendido, né? Ficou subentendido até por decisão própria dele, né? Para que ele pudesse depor na CPMI para dizer a verdade, né? Sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Afinal de contas, né? Segundo o próprio, né? Segundo o próprio ex-PM, né? Ex-PM, da PMDF, né? Quem invadiu, quem promoveu o quebra-quebra, estava em hotéis, né? Agora, quem os financiou, né? Esse que é o ponto, porque a gente viu matérias aqui nas quais mostravam filiados a partido de esquerda que estavam naquela invasão. Mas não só isso. Segundo imagens da CNN, a equipe do GSI do Lula, não é do Bolsonaro não, tá? Não é do Bolsonaro não. Do Lula entregando água, né? No caso aqui, água e abrindo portas para que aquelas pessoas entrassem ali, né? Eles atuaram de forma até cortês, né, para com aqueles invasores, né? Ou seja, eles foram complacentes, né? Mas não só isso, foram omissos. Cadê o Flávio Dino naquela invasão do dia 8? Dizem, né? Segundo o próprio, né? Dizem, mas ele mesmo admitiu, né, que estava na janela, né, em seu gabinete,
vendo toda aquela invasão e não se moveu, né? Ou seja, né? Aqui eu novamente pergunto, cadê Flávio Dino naquela invasão do dia 8? Por que as pessoas tiveram tanta facilidade de chegarem aonde chegaram, né? Porque eles invadiram não só o Congresso Nacional, invadiram o Planalto, invadiram o próprio STF, né? Isso tudo, aparentemente, com a complacência do desgoverno do PT. Isso. Eu entendo que o Lula já sabia de tudo antes daquela baderna, né? Porque algumas pessoas querem mudar, né, o roteiro do que de fato, né, aconteceu no dia 8, né? Aquilo sim, de fato, né, é um ato antidemocrático, são atos antidemocráticos, né? Não as manifestações em prol do presidente Bolsonaro, que sempre foram muito pelo contrário, né? Pela democracia, pelo civismo, pelo pacifismo, né? Então eram assim as manifestações em prol do presidente Bolsonaro, diferentemente dessa invasão do dia 8, que logicamente é repudiável. Direita não invade, quem invade é MST, quem invade é MTST, inclusive as invasões de terra aumentaram no Brasil, né? Com justamente a complacência do desgoverno do PT. Aumentaram em mais de 100%. Agora não estão invadindo somente propriedades produtivas, né? Estão invadindo propriedades improdutivas também, né? Porque é assim que atua aquele grupo clandestino, né? Porque não é um movimento, né? Isso é para começo de conversa, né? Eu acredito que é repudiável qualquer tipo de invasão, né? Seja de propriedade privada ou até mesmo patrimônio público, né? Vamos dizer assim, né? Direita não invade, quem invade é MST, quem invade é MTST, tá? Ponto final, né? Agora, teve gente que foi enganada naquela invasão? Teve, né? Eu vou dizer a verdade aqui, né? Mas, logicamente, tem os infiltrados, né? Eu trouxe aqui matéria nas quais mostravam filiados a partir de esquerda que estavam naquela invasão. Por que não investigar esses, né? Por que não querem investigar os financiadores daquela invasão do dia 8? Eis a questão, porque é aqui que está o X. É aqui que está o X. Porque muitas investigações do STF estão sendo escondidas a sete chaves, né? Inclusive, o próprio julgamento que quer determinar a inelegibilidade de Bolsonaro, a defesa dele não teve acesso. Você sabe o que é isso? Então, estão sendo conduzidos lá, tanto no STF quanto no TSE, processos a sete chaves. Processos que são mais, estão mais para esconderijo do que qualquer coisa, né? Quer dizer, somente ministros do STF e TSE precisam saber de processos, tanto pela inelegibilidade de Bolsonaro, quanto pelo dia 8 de janeiro. Não é justo, né? Também não é justo, né, que pessoas que estavam em frente ao QG sejam presas, né? Porque quem estava em frente ao QG não promoveu baderna alguma, né? Agora, quem promoveu quebra-quebra tem que ser preso. Claro. Ponto final, né? Mas para a esquerda tá tudo no mesmo balaio. São todos iguais, né? Eles não sabem distinguir, né? Né? Eu lembro que no passado as manifestações, por assim dizer, de esquerda sempre tiveram vandalismo, né? E foi assim que foi, né? Basicamente, eu comparo aqui com aquela invasão do dia 8, né? Porque aquela invasão do dia 8 jamais deveria ter acontecido, né? Mas já que aconteceu, que se chegue aos financiadores, até mesmo a quem promoveu o quebra-quebra, né? Muitos deles se encontram presos, né? Mas e os outros, né? E quem financiou, né? E aqueles que são filiados a partir de esquerda, né?
que estavam envolvidos naquela invasão, né? Eis a questão, né? Agora, querem jogar até mesmo para a conta do Bolsonaro dia 8, né? O que é um absurdo, porque ele sequer estava no Brasil. Mesma coisa, Anderson Torres, que até recentemente estava preso. Quem deveria estar preso era Gonçalves Dias, não Anderson Torres, né? Mas é aquilo, né? Tudo pela democracia, é tudo para transformar o certo em errado e o errado em certo. É preciso distinguir manifestação de invasão. Isso. Né? Porque é isso que, de fato, né? É isso que de fato, que me irrita. Né? Porque querem jogar aquela invasão como se fosse igual às manifestações que aconteceram em prol do presidente Bolsonaro. Né? Então a gente tem que repudiar esse tipo de comparação, né? Mas além disso, né, a gente precisa repudiar qualquer ato de vandalismo, né? Qualquer ato de invasão. Né? De novo, direita não invade, quem invade é a MST, quem invade é a MTST. Né? Agora, o Mauro Cid, né? O Mauro Cid jamais deveria ser obrigado, né? Jamais deveria ser obrigado, isso cabe a ele decidir, né? Mas é aquilo, né? O tempo todo eles querem jogar, né, aquela invasão para a direita, sendo que aquela invasão foi uma invasão atípica, né? Atípica, isso nunca aconteceu por muito tempo no Brasil, mas foi uma invasão ali que, de novo, jamais deveria ter acontecido. Foi uma invasão que promoveu uma baderna, né, que a gente repudia muito, ok? Mas, de novo, né, fica aqui a questão, né? O policial aqui, que fez parte do monitoramento ali da Praça dos Três Poderes, disse que quem promoveu o quebra-quebra, né, estava em hotéis, né, não em acampamento, né. Eu acredito que isso aqui é verdade, tá? Isso aqui é verdade, mas é preciso ir muito mais além, né? É preciso chegar até os que financiaram toda aquela invasão. Afinal de contas, não só os financiadores tiveram complacência para com aquilo, né? Mas também o desgoverno, né, que se omitiu. Né? De novo, cadê Flávio Dino? Ele precisa prestar depoimento na CPMI urgentemente. Né? Mas não só ele, né? Quem sabe ali, convocando a Janja, né, em que acabe a enquadrando ali, afinal de contas, hoje faz parte do desgoverno do PT, né? Isso. Ela faz parte do desgoverno do PT. Então é preciso investigar todos aqueles que corroboraram para com aquela invasão, mas além disso, né, é preciso chegar até aos financiadores, tá ok, pessoal? De novo, a gente repudia aqui qualquer tipo de invasão, mas é preciso distinguir manifestação de invasão, tá ok? Então é isso, né? Eu entendo que é repudiável qualquer tipo de invasão, mas meus parabéns aos deputados e senadores que estão lá, de direita, né, que estão lá na CPMI. É preciso buscar a verdade, até porque está lá em João 82. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se e compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante e seja muito bem-vindo. Nós vamos terminar essa live por aqui, mas antes, ver se tem alguma coisa mais aí para acrescentar aqui. Né? Lembrando do Pix do presidente, tá ok, gente? Exatamente. Tá, o Bolsonaro foi aclamado em jogo do Palmeiras, né? Eu já disse aqui, já até mencionei, mas tem matéria aqui do jornal Pleno News, no qual justamente Bolsonaro é aclamado em jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras acabou perdendo, né? O Botafogo acabou ganhando do Palmeiras, né? Mas enfim, o Bolsonaro foi lá, né? Inclusive quero ressaltar aqui que Palmeiras não tem mundial, tá ok, pessoal? Então é isso, né? A gente vai encerrando essa live por aqui, né? Enfatizando que o Palmeiras não tem mundial.
Então, meus amigos, terminamos essa live por aqui, desejando uma semana abençoada para todos os brasileiros de bem, para nossa família, para o presidente Bolsonaro, para todos nós aqui, pessoas que querem o bem desse Brasil. Brasil varonil. Então, voltamos na quarta-feira e depois a gente vamos... voltamos na quarta-feira, tá ok, gente? Se assim Deus permitir, está permitindo aqui, Bolsonaro 2026, e vamos lutar. Amanhã será um dia importante para todo o Brasil, para todo o povo brasileiro de bem, brasileiro de direito, brasileiro que quer um Brasil melhor. Voltamos na quarta-feira. Boa noite a todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Valeu. Pessoal, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Até quarta-feira. Boa noite a todos.